A paz do Senhor Jesus. Você sabe o significado do pecado sem perdão? Quando alguém blasfema contra o Espírito Santo, está passagem, nós podemos conferir ela no livro de Mateus, capítulo 12, no versículo 31, que Jesus vai dizer assim, ó: portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. 32. E se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, será perdoada. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século e nem no futuro. Esta passagem, Jesus, se nós lermos o contexto do versículo 22 a seguir, do capítulo 12 de Mateus, trouxeram um jovem endemoniado, e Jesus, ele expulsa o demônio daquele jovem. Então os fariseus se levantam e dizem que Jesus expulsa aquele demônio em nome do próprio Beelzebul, que era o príncipe dos demônios. E eles estavam blasfemando contra o Espírito Santo. Por quê? A blasfêmia contra o Espírito Santo, ela é considerada um pecado sem perdão pelos seguintes contextos. Primeiro, que você está atribuindo uma obra que o Espírito Santo fez ao demônio. Você está atribuindo uma obra realizada pelo Espírito Santo ao demônio. Segundo, é o Espírito Santo que convence o pecador do pecado. É o Espírito Santo que ele tem a capacidade de transformar a vida, de habitar e fazer um novo ser. Através dele, então, é possível a mudança de vida. E é o Espírito Santo que convence o pecador do pecado e a mudar de vida. Então, quando uma pessoa atribui uma obra do Espírito Santo, realizada pelo Espírito Santo, a outra pessoa ou a um espírito maligno, você está pecando contra ele e blasfemando contra ele. E com isso o Espírito Santo se afasta da vida da pessoa. E com ele se afastando, como que a pessoa vai conseguir novamente retornar aos caminhos do Senhor? Como que a pessoa vai conseguir se arrepender das suas obras e dos seus pecados, se é Ele que convence? É neste sentido, então, que nós entendemos que a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado sem perdão. Por quê? Porque a pessoa, até mesmo ao blasfemar o Espírito Santo, se afastar dela, ela não tem mais a capacidade sozinha, humanamente, de se arrepender dos pecados. É somente através dele para realizar esta obra, para a transformação do ser humano. Espero que vocês entenderam esse contexto. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo é quando alguém atribui uma obra do Espírito Santo a outra pessoa ou até mesmo a um espírito maligno, que outro realizou aquela obra no lugar dele. É nesse sentido a blasfêmia. Mas Jesus nos fala que aquele que arrepender e crer nele, este será perdoado, e aquele que crê, este terá a vida eterna. Então, entre nossas falhas, nós temos que reconhecer as nossas falhas, nossos arrependimentos, nós temos que entender que nós somos dependentes de Jesus e necessitamos do Espírito Santo para que Ele é o nosso condutor ao reino celestial. É o Espírito Santo que nos conduz aqui nesta terra. Por quê? Porque Ele é um ser que veio dos céus. Então, quando Ele habita em nós, Ele nos guia no caminho correto, de forma que agrade a Deus, para que um dia nós chegamos ao reino dos céus. Amém, querido? Deus abençoe. Peço que você compartilhe o conteúdo e nos ajude aí a divulgar e alcançar mais vidas. Até o próximo vídeo.